Boa noite. Agora eu vou apresentar para vocês os designs que desenvolvemos para o grupo 4, em relação à tarefa de design sprint. Vamos lá. Essa aqui é a primeira tela, é a tela que o usuário cairia depois de acessar o login. Nessa tela, o objetivo é que ele tenha uma visão de uma perspectiva global dos nossos estoques. Ele poderia visualizar na parte inferior um detalhe dos estoques que ele tem disponível e aqui em cima algumas informações detalhadas sobre dimensões relevantes desses estoques. Dito isso, também é interessante a gente mencionar que aqui temos um menu lateral que permite que o usuário acesse outras páginas com outras funcionalidades relevantes. Por exemplo, a de notificação. Nessa página de notificações, teríamos notificações de aspectos relevantes do sistema, ou de aspectos relevantes sobre os estoques inclusos no sistema, e algumas decisões relacionadas a eles, que permitem ao gestor lidar com problemas que emergeriam dessa interação com o serviço de fulfillment. Aqui ele pode tomar decisões, e aqui ele consegue visualizar as questões que estão em aberto para ele apreciar. Já no ícone aqui sobre centros de distribuição, ele consegue visualizar, ele consegue selecionar o centro de distribuição, o cliente dentro daquele centro de distribuição e selecionar os produtos que ele gostaria de ver. E o sistema filtraria para ele esses itens. De acordo com cada item e as quantidades que ele poderá visualizar aqui, ele também pode selecionar decisões que ele pode tomar. Por exemplo, mover os itens entre centros de distribuição. Além disso, ele também pode visualizar isso de uma perspectiva mais geográfica pela tela de transporte. Aqui ele consegue visualizar no mapa a posição dos centros de distribuição e os volumes dos itens que ele selecionar, aonde eles estão localizados. Caso ele perceba alguma assimetria, né, alguma falta, potencial falta de problemas ou um potencial excesso de itens em uma determinada localização, ele pode requisitar que esses itens sejam transportados para uma outra localização, definindo aqui origem, destino, as quantidades, a data que isso deve acontecer e uma confirmação por aqui. Dessa forma, ele consegue lidar com problemas de excesso ou falta de estoque de uma forma simples, simplesmente tomando a decisão de trânsito dessas mercadorias. Também ele consegue, por essa perspectiva, ou por essa solução, entrar numa tela de configurações, onde ele pode visualizar formas de algumas variáveis que ele pode configurar para que o sistema atenda às suas notificações, ou que ele lhe apresente algumas notificações. Por exemplo, em objetivos, ele pode definir que o objetivo que ele está perseguindo nesse momento é minimizar o valor de estoque ou maximizar o giro. Ele pode definir também algumas restrições, por exemplo, impedir movimentações do centro de distribuição 1 para o centro 2. Por exemplo, se pela distância não fizer sentido essa movimentação. Não movimentar itens acima de 20 quilos, ou seja, tem um limite para que uma determinada movimentação possa acontecer. Também ele pode tomar algumas decisões, ou deixar para o sistema livre algumas decisões, por exemplo, realizar movimentação, enviar push para o vendedor. Aqui ele pode estabelecer parâmetros pelos quais ele será notificado, por exemplo, falta de estoque, estoque em excesso, estoque parado, otimizações encontradas. E aqui, por último, ele definiria a frequência com que essas notificações aconteceriam, de forma diária, semanalmente ou quinzenalmente. Por fim, ele também dispõe de uma aba de estatísticas aqui para ele visualizar o tamanho da contribuição que essa lógica de otimizar o sistema está lhe proporcionando.
por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente consegue visualizar que 70% dos itens movimentados foram provenientes dessa lógica de melhorias que a gente está propondo com o otimizador. E aqui, 30% sem o otimizador. Então, a partir dessa tela, a partir dessa estatística, ele consegue visualizar se as decisões que ele está tomando, baseado no otimizador, estão contribuindo para que ele tenha uma melhor prestação de serviço. Deu? Passei por todos, né?